Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e a nossa aula de hoje ela trata da competência dos juizados cíveis. Vamos começar pelo básico. Professora, e o que é competência? Pessoal, a competência ela representa a determinação da área do exercício da jurisdição e ela estabelece exatamente os limites em que cada juízo pode atuar, sendo um requisito processual de validade. A definição da competência ela se faz por meio de normas constitucionais, de leis processuais e de organização judiciária. Como nós sabemos, os juizados especiais têm a missão constitucional de solucionar aquelas demandas de menor complexidade. Então, diante de uma causa de menor complexidade, vai competir à parte escolher demandar ou não nos juizados especiais cíveis. Nós temos 3 critérios de fixação da competência. O critério objetivo, que é estabelecido em razão do valor e da matéria, o territorial e o funcional. De acordo com o critério do valor da causa, são admitidas nos juizados especiais as demandas de até 40 vezes o valor do salário mínimo nacional. Por sua vez, a menor complexidade ela é presumida em razão da matéria que é discutida, independentemente do valor que seja atribuído à causa. De acordo com a Lei 9.099, podem ser consideradas de menor complexidade algumas situações, vou explicar para vocês. Primeiro, são aquelas causas com valor de até 40 salários mínimos, causas submetidas ao procedimento sumário em razão da matéria e ação de despejo para uso próprio. 2, nós podemos citar ação possessória sobre um bem imóvel e execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais que os valores não ultrapassem, cuidado, os valores não podem ultrapassar a 40 salários mínimos. Uma terceira situação é aquela ação de homologação dos acordos extrajudiciais que versam sobre causas submetidas à competência dos juizados especiais. Pessoal, bastante atenção. Não podem ser levadas ao juizado as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, fazendária, aquelas causas relativas ao acidente do trabalho, as disposições de última vontade e também aquelas que dizem respeito ao estado e capacidade das pessoas. Outro detalhe importante que eu falo aqui para vocês é que uma demanda que está lá elencada lá no artigo 3º da Lei 9.099, é possível que a competência do juizado especial seja afastada. Então, vocês deem uma examinada lá no artigo 3º. Quanto ao critério territorial, esse leva em conta o domicílio do réu, o local onde a obrigação deve ser satisfeita e o domicílio do autor ou do local do ato ou fato nos casos de indenização de qualquer natureza. A regra geral é o quê? É a utilização do domicílio do réu para fixar a competência nos juizados especiais, incidente em todas as causas que estão previstas na Lei 9.099, inclusive no caso de execução. Por fim, o critério funcional ele serve para disciplinar a distribuição de funções que devem ser exercidas no mesmo processo ou entre juízos diferentes, ou então para estabelecer a competência decorrente de procedimentos vinculados entre si. A Lei 9.099 aplica o critério funcional em relação a 2 tópicos: a fixação no juizado da competência para execução de seus próprios julgados e a fixação da competência para o julgamento do recurso inominado pelas turmas recursais. Destaque-se, meus amigos, que para a aferição dessa competência dos juizados especiais cíveis, é preciso observar, além da incidência das hipóteses legais, que a questão não seja complexa, ao ponto de que não possa ser julgada pelo rito sumaríssimo. Para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar para vocês do conflito de competência. Então, de acordo com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal Regional Federal decidir aqueles conflitos de competência entre um juizado especial federal e o juízo federal na mesma seção judiciária. No caso de haver um conflito de competência entre juízes dos juizados especiais vinculados ao mesmo colégio recursal, competirá também ao STJ decidir. Se, por outro lado, o conflito for entre juízes de juizados especiais
vinculados a colégios recursais diferentes, mas da mesma unidade federativa, a competência é do Tribunal de Justiça, que vai solucionar lá nos termos definidos no regimento interno do respectivo tribunal. Da mesma forma, pessoal, vai competir, né, a competência é de quem? Do Tribunal de Justiça solucionar os conflitos que existem entre juízes do juizado e da justiça comum que estejam vinculados ao mesmo tribunal. Com isso, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, nossa aula de hoje, nosso estudo bastante proveitoso. Não deixem de consultar o material disponibilizado para vocês lá na área do aluno. Vocês vão ter uma abordagem mais detalhada, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.